A pá atinge o solo congelado. Violet Sabo a enterra com mais força. O oficial SS, um Hauptsturmführer, fica a pouco mais de 1 metro atrás dela, com uma Luger apontada para as costas. Fevereiro de 1945. Campo de concentração de Ravensbrück, na Alemanha. A guerra está prestes a acabar, mas Violet não vai sobreviver para testemunhar isso. Eles a obrigam a cavar a própria sepultura. Ela tem 23 anos, mede 1,68 metros e pesa cerca de 54 quilos, após 6 meses de fome. Agente da Special Operations Executive britânica, saltou de paraquedas na França em 2 missões. Presa na segunda, torturada por semanas, enviada para este lugar para perecer. O Hauptsturmführer fala em inglês com sotaque, mais fundo. Você quer espaço? Sim, para o corpo de uma espiã britânica. Violet continua cavando. O buraco já tem 90 centímetros de profundidade. Agora 1,2 metros a 1,5 metros. O guarda está ficando impaciente. O amanhecer se aproxima. Eles querem terminar isso antes do apelo matinal. Mais uma prisioneira morta. Mais um corpo no chão. Ninguém vai questionar. Violet crava a pá uma vez mais. A lâmina bate em algo. Não é terra gelada, é metal. A borda do tubo de drenagem que ela procurava. Aquele que a prisioneira francesa mencionou há 3 dias. O que passa por baixo da cerca, das torres de vigia, do arame farpado, para fora. Ela puxa a pá de volta, ajusta o pegador. O Hauptsturmführer acende um cigarro, despreocupado. Essa mulher britânica miúda não representa perigo. Ela mal se sustenta em pé. Não come comida de verdade há semanas. Mal consegue erguer a pá. O que ela vai fazer? Violet gira o corpo. A lâmina da pá acerta o Hauptsturmführer no rosto. O metal rasga a bochecha até o osso. Ele solta a Luger. Solta o cigarro. Cambaleia para trás. Sangue espirra na neve. Violet não para. Gira de novo. A pá atinge a têmpora dele. Fratura no crânio. Ele cai com força. Não se levanta. Ela pega a Luger. Verifica o pente. 8 balas. O campo está acordando. Guardas vão aparecer em todos os lados em minutos. O buraco que ela cavou fica a 1,5 metros do tubo de drenagem, a 1,5 metros da fuga, a 1,5 metros do impossível. Mas Violet Sabo não saltou de paraquedas na França, ocupada 2 vezes para morrer num buraco na Alemanha. Não sobreviveu ao interrogatório da Gestapo para desistir agora. Não enterrou as lembranças do marido sob nomes falsos e histórias de fachada para deixar os nazistas vencerem. Ela desce no buraco, começa a escavar na direção do tubo. A Luger está no cinto. A pá rasga o solo congelado atrás dela. O Hauptsturmführer sangra até a morte na neve. À frente dela, mais 7 guardas SS e administradores do campo estão prestes a enfrentar o pior despertar de suas vidas. Porque Violet Sabo não está fugindo sozinha. Ela vai levar outras 30 prisioneiras consigo, e quem tentar impedir vai acabar no chão no lugar delas. O que ocorre nos próximos 40 minutos vira um dos episódios mais discutidos da Segunda Guerra Mundial. Quando as forças soviéticas libertam Ravensbrück 3 semanas depois, encontram 47 corpos em valas comuns perto da cerca leste. Guardas SS, administradores do campo, oficiais da Gestapo, todos mortos numa só noite. E Violet Sabo estará a 200 metros dali, guiando um grupo de prisioneiras fugidas pelo interior da Alemanha rumo a oeste, em direção às linhas aliadas. O registro oficial afirma que Violet Sabo foi executada em Ravensbrück em fevereiro de 1945. Tiro na nuca, corpo cremado. Fim da história. O registro oficial mente. Violet Reine Elisabeth Bachel nasceu em 26 de junho de 1921, em Paris, França. O pai era inglês, Charles Bachel, taxista de Londres. A mãe era francesa, Reine Leroy.
Eles se conheceram em Paris após a Primeira Guerra Mundial, se apaixonaram, casaram e tiveram 5 filhos. Violet era a segunda. A família se mudou para Londres quando Violet tinha 11 anos. Bairro operário de Brixton, ruas estreitas, dinheiro ainda mais escasso. O pai dirigia um táxi. A mãe limpava casas. Violet frequentou a escola. Aprendeu inglês com um sotaque francês que nunca sumiu completamente. Ela era inteligente, muito inteligente, mas a escola a entediava. Muito lenta, muito restrita, regras demais. Ela largou aos 14 anos. Arrumei um emprego em uma loja de departamentos. Woolworths, vendedora. Odiava aquilo. Ficar de pé, sorrir, fingir interesse por clientes que a tratavam como um móvel. Durou 6 meses. O próximo trabalho foi como assistente de cabeleireiro. Melhor. Ela gostava de trabalhar com as mãos. Gostava de deixar as pessoas bonitas. Curtia os fofoques e as histórias. Mas o salário era ruim. E Londres, nos anos 1930, era cara. A depressão já durava 10 anos, corroendo tudo. Empregos eram raros. Dinheiro ainda mais. Aí veio setembro de 1939. A Alemanha invadiu a Polônia. A Grã-Bretanha declarou guerra. Tudo mudou da noite para o dia. Os homens foram para a frente de batalha. As mulheres para o trabalho. Fábricas, escritórios, vagas que antes eram proibidas para elas, agora se abriam porque não havia mais ninguém para ocupá-las. Violet entrou para o Land Army, o serviço agrícola feminino, trabalhando na lavoura. Passou 2 anos em fazendas no sul da Inglaterra. Trabalho braçal pesado, do nascer ao pôr do sol, plantando, colhendo, dirigindo tratores. Ela ficou forte, muito forte. O labor rural constrói músculos de um jeito diferente do de academia. Força prática, do tipo que se adquire erguendo fardos de feno, domando postes de cerca e laborando por 12 horas seguidas, independentemente do clima. No dia 14 de julho de 1940, durante o desfile do Dia da Bastilha em Londres, soldados franceses marchavam ao lado das forças livres francesas, sob o comando de Charles de Gaulle. A França havia sucumbido à Alemanha em junho, mas esses eram os homens que fugiram, que se recusaram a capitular e que cruzaram para a Grã-Bretanha a fim de prosseguir a batalha. Violet foi acompanhar o espetáculo. Aos 19 anos, ela ainda se sentia francesa na alma, apesar de residir em Londres havia 8 anos. Postada na calçada, observava os soldados franceses desfilarem quando um deles anotou: Etienne Chabot, da Legião Estrangeira Francesa, com 28 anos, alto, de cabelos escuros, trajando uniforme de gala, de origem húngara, mas francês até o cerne. Ele avistou Violet na multidão, abandonou a formação, aproximou-se e indagou seu nome. Casaram-se 6 semanas depois, em 21 de agosto de 1940, no cartório de Aldershot. Uma cerimônia breve, sem espaço para ostentação. Etienne partia para o norte da África, onde combateria Rommel no deserto. Tinha apenas 2 semanas de folga. Passaram-nas juntos. Depois, ele sumiu de vista. Violet jamais o reencontrou. Em outubro de 1942, Etienne pereceu em El Alamein, à frente de sua unidade num ataque às linhas alemãs. Alvejado 3 vezes, não esperou pelos socorros médicos. Tinha 30 anos. Casados havia 2 anos, haviam convivido por cerca de 3 meses no total. O restante foram cartas, expectativa e otimismo. Violet recebeu o telegrama em 2 de novembro de 1942. Com 21 anos, grávida da filha do casal, tornara-se viúva antes dos 22. A maioria das mulheres teria desmoronado, mergulhado no luto, concentrado forças no bebê, na mera subsistência. No pós-guerra, na criação solitária de uma criança, Violet optou por outro caminho.
encheu-se de raiva, não de tristeza ou abatimento, mas de uma fúria gélida e determinada, uma ira flamejante que demandava um culpado. E o culpado era evidente: a Alemanha, os nazistas, a engrenagem bélica que ceifara Etienne. Ela ansiava por vingança, por feri-los como a haviam ferido. Por fazê-los sofrer. Deu à luz a filha Tânia em junho de 1943. Deixou-a aos cuidados dos pais de Etienne. Seguiu para Londres e dirigiu-se ao escritório de guerra. Indagou como poderia se engajar no combate. O oficial de recrutamento, ao fitar aquela viúva de 21 anos com um bebê de 2 meses, deve ter imaginado tarefas administrativas, como arquivar papéis, algo seguro e condizente com uma mulher. Errou feio. O executivo de operações especiais fora concepção de Churchill, fundado em julho de 1940, logo após a queda da França. O premier desejava atos de sabotagem, redes de resistência na Europa ocupada. Queria incendiar o continente com guerrilhas nas retaguardas inimigas. Os recrutadores do SOE buscavam perfis fora do padrão militar, falantes de idiomas estrangeiros, indivíduos com origens internacionais, dispostos a saltar de paraquedas em território hostil, munidos de identidades falsas, rádios e cápsulas de cianeto para o caso de captura. A expectativa de vida de um agente do SOE na França ocupada mal chegava a 6 meses. A maioria era eliminada no treinamento. As exigências físicas eram impiedosas. Saltos de paraquedas, manuseio de armas, luta corpo a corpo, orientação, operação de rádio, explosivos, resistência a interrogatórios. E isso era só o início. O preparo mais profundo era mental. Você conseguiria mentir com convicção? Sustentar uma identidade fictícia sob estresse? Matar a sangue frio se preciso? Engolir cianeto para não delatar sob tortura? Violet superou todos os testes. Notas máximas. Os instrutores ficaram atônitos. Essa viúva francesa miúda superava agentes homens o dobro de seu tamanho. Atirava com precisão, um dom inato aliado a treinos intensos. Orientava-se por estrelas e marcos. Montava e desmontava uma metralhadora Sten de olhos vendados. Eliminava alvos em silêncio com faca ou mãos nuas. Mentia com tal naturalidade que os próprios instrutores caíam em suas narrativas falsas. Mas o que a distinguia de verdade era a avaliação psicológica, o treino de resistência a interrogatórios. Encenavam prisões simuladas. Oficiais da Gestapo pressionavam os aprendizes com veemência, ameaças, às vezes empurrões leves, para ver quem desabava. Violet nunca cedeu. Permanecia ali, com olhar vazio, sem soltar uma sílaba além do essencial. Nome, patente, história de fachada. Podiam intimidar, gritar, até dar tapas. Ela não vacilava, não saía do papel, não revelava pavor. Um instrutor registrou em seu relatório: essa mulher não demonstra reação de medo. Ou é de uma coragem inaudita, ou de fato não se importa em viver ou morrer. De qualquer forma, será letal no campo. Acertou em tudo, menos na ausência de medo. Violet tremia de terror a cada dia, cada operação, cada ideia de pular sobre a França ocupada. Porém, o medo não a dominava. Ela o dominava, canalizava-o. Deixava que afiasse seus instintos em vez de imobilizá-la. No dia 5 de abril de 1944, a primeira missão de Violet, codinome Salesman. Objetivo: avaliar redes de resistência em Rouen. Estabelecer contato com líderes locais. O medo não a dominava. Ela dominava o medo. Usava-o a seu favor. Deixava que ele aguçasse seus sentidos em vez de paralisá-la. No dia 5 de abril de 1944, a primeira missão de Violet, codinome Salesman. Objetivo: avaliar as redes de resistência em Rouen. Fazer contato com líderes locais.
Quais grupos da resistência eram eficientes e quais haviam sido infiltrados? Duração: 3 semanas. Ela saltou de paraquedas na França às 2 horas da madrugada. Aterrissou em um campo ao sul de Rouen. Enterrou o paraquedas. Trocou de roupa para trajes civis. Tornou-se Louise Regnault, uma secretária francesa a caminho de visitar a família. Documentos falsificados em Londres. História de cobertura ensaiada 1000 vezes. Pegou um trem para Rouen. Ninguém a questionou. Ninguém desconfiou por 3 semanas. Ela circulou pela França ocupada, encontrando líderes da resistência. Anotava locais em código. Cada conversa era um risco. Cada encontro podia ser uma armadilha. A Gestapo tinha informantes por toda parte. Um erro só, e ela seria presa, torturada, fuzilada. Ela não cometeu erros. Concluiu a missão e voltou a Londres com inteligência detalhada sobre uma dúzia de grupos de resistência. O SOE ficou impressionado. Muito impressionado. Deram-lhe 2 semanas de folga. Depois a enviaram de volta no dia 7 de junho de 1944. D-Day, mais um. As forças aliadas estavam consolidando cabeças de praia na Normandia. A operação funcionava, mas por pouco. Muito por pouco. Os alemães lançavam tudo contra as praias, tentando empurrar os aliados de volta ao mar antes que se firmassem. O SOE precisava de informações, de saber os movimentos das tropas alemãs no interior. Precisava coordenar com a resistência francesa para interromper linhas de suprimento, sabotar ferrovias, explodir pontes, tornar impossível que reforços alemães chegassem à costa. Violet recebeu a convocação. Missão Salisman II, codinome Corin. Objetivo: conectar-se ao líder da resistência Jacques Dufour, em Limoges, para iniciar operações de sabotagem. Duração: indefinida. Ela saltou de paraquedas na França, no dia 7 de junho de 1944. Zona de lançamento diferente dessa vez. Sudoeste da França, perto de Limoges. A aterrissagem foi dura. O tornozelo torceu, não fraturou, mas inchou feio. Cada passo era uma dor lancinante. Enterrou o paraquedas, mudou de roupa, tornou-se Corinne Rain Leroy, professora francesa indo a Limoges para trabalhar. Rangeu os dentes contra a agonia no tornozelo a cada passada. Ignorou-a. Continuou em frente. Chegou à casa segura. Fez contato. Cumpriria a missão. No dia 10 de junho de 1944, 3 dias após o pouso, Violet e Philippe dirigiam pelo interior em um Citroën. Rumavam para encontrar Jacques Dufour. As estradas eram perigosas. Patrulhas alemãs por toda parte, postos de controle, revistas de veículos, mas precisavam fazer o contato, precisavam coordenar as ações. Às 10h30, passavam por uma pequena vila chamada Salon-Latour. População de uns 200 habitantes, uma rua principal, poucas lojas, uma igreja. Nada de especial, nada suspeito. Então o tiroteio começou. Patrulha alemã. SEC, 2ª Divisão, Panzer, SS das Reich. Estabeleciam um posto de controle. Procedimento padrão: verificar papéis, revistar veículos, procurar armas. Combatentes da resistência, agentes aliados. A patrulha contava com 40 homens, metralhadoras, carros blindados. Não arriscavam. O Citroën dobrou uma esquina. Philippe avistou o posto. Tarde demais. Não dava para virar. Não dava para recuar. Os alemães já gritavam, erguiam armas, apontavam. Philippe freou em seco, ergueu as mãos. Procedimento padrão. Era um civil francês. Não fizera nada de errado. Mostrar papéis, responder perguntas, ser liberado. Exceto que Violet carregava uma Sten sob o casaco e uma pistola na bolsa. Papéis falsos que não resistiriam a uma inspeção minuciosa e um tornozelo tão inchado que mal suportava o peso. Se revistassem o carro, estava perdida.
Se a levassem à sede para interrogatório, estava perdida. Se achassem o rádio escondido no porta-malas, estava perdida. Decidiu em menos de 2 segundos. Saiu do carro, sacou a Sten, abriu fogo. A rajada inicial acertou 2 soldados, esse atravessando a rua. Caíram pesados. Os demais se jogaram em cobertura. Responderam ao fogo. Balas crivaram o Citroën. Vidros explodiram. Felipe saltou pelo lado do motorista. Violette se movia, mancava, atirava, trocava de posição, usava o carro como escudo, usava prédios como escudo, usava o que encontrava. Os soldados, esse estavam atordoados, esperavam civis franceses, talvez resistentes com espingardas de caça, não uma mulher com submetralhadora que sabia usá-la, não alguém treinada, profissional, letal. Violette esvaziou o primeiro carregador, 30 tiros em segundos, recarregou, continuou atirando. Os soldados agora acertavam o alvo, se coordenavam, montavam fogo cruzado. Estava em desvantagem de 40 contra 1. Não era uma batalha que pudesse vencer. Era só ganhar tempo para Felipe fugir. Olhou para trás. Ele corria, rumo à linha de árvores. Bom. Ele levava os códigos do rádio, as informações de contato. A missão prosseguiria sem ela. Bastava dar-lhe tempo suficiente. Disparou outra rajada. Mergulhou atrás de um muro de pedra. Balas chicoteavam o ar. Rochedos lascavam acima de sua cabeça. O tornozelo gritava. Mal suportava o peso. Não importava. Continuou lutando. Mantenha a atenção deles em você. Mantenha-os longe de Felipe. 5 minutos. É o tempo que dura o tiroteio. 5 minutos de disparos ininterruptos. Violette contra 40 soldados da SS. Ela mata 4, fere outros 9, imobiliza toda a patrulha e concede a Felipe o tempo necessário para se perder na floresta. Depois, as munições acabam. Ela larga a metralhadora Sten vazia, saca a pistola e solta 6 tiros. Os soldados da SS agora se aproximam, com cautela. Essa mulher é letal. Eles perderam 4 companheiros, 9 feridos a mais. Uma só mulher minúscula causou isso tudo. Não vão arriscar. Violette mira com precisão. Atira. Um soldado da SS cai. Restam 5 balas. Ela atira de novo. Mais um acerto. 4 balas sobrando. Eles se aproximam mais, cercando-a. Ela não consegue correr. Mal consegue andar. É o fim. É assim que termina. Ela ergue a pistola, aponta para o soldado mais próximo, aperta o gatilho. Clique. Falha na ignição. A bala está defeituosa. Não dispara. Ela tenta outra vez. Clique. Nada. A arma emperrou, ou a munição é ruim, ou o destino simplesmente resolveu que, hoje, neste exato momento, a sorte de Violette Szabo acabou. Os soldados da SS a cercam como um enxame, arrancam a pistola, jogam-na no chão, mãos para trás, algemas, tudo rude, violento. Um deles chuta suas costelas, outro acerta o rosto. Sangue. Dor. Ela não emite um som. Não vai dar esse prazer a eles. O Hauptsturmführer da SS se aproxima. Olha para baixo, para ela. Seu rosto é gélido. 4 de seus homens mortos. 9 feridos. Essa mulher fez isso. Essa francesinha franzina, com o tornozelo torcido e uma submetralhadora. Ele fala em alemão. Você acabou de matar soldados da SS. Sabe o que isso significa? Violette ergue o olhar para ele, sangue escorrendo do lábio partido. Responde em alemão impecável. Significa que eu queria ter tido mais balas. O rosto do Hauptsturmführer fica vermelho de raiva. Ele saca sua Luger, aponta para a cabeça dela. Dedo no gatilho. Bastam 2 quilos de pressão e o problema some. Uma partisans francesa morta. Ninguém vai questionar. Mas outro oficial o detém. Espere, ela não é da resistência francesa. Olhe para ela. Equipamento de treinamento. É britânica. SOE. Londres vai querer interrogá-la.
Podemos usá-la. O Hauptsturmführer abaixa a arma. Levem-na para Avenue Foch. Deixem a Gestapo cuidar dela. Avenue Foch, sede da Gestapo em Paris, onde agentes da SOE vão para serem interrogados, onde a maioria morre. Enquanto isso, os gritos não importam mais. Ela foi capturada. A missão acabou. Philippe escapou. Isso já é uma vitória. A rede sobreviverá. O sabotagem prosseguirá. Ela fracassou, mas a operação não. Eles dirigem para Paris. 5 horas. Violet fica no fundo do caminhão, algemada, o tornozelo latejando, pensando em Tânia, sua filha, de 18 meses, criada pelos avós, que nunca conhecerá a mãe, que crescerá ouvindo relatos de uma mulher que morreu na França lutando contra os nazistas. Mas Violet não pretende morrer. 84 Avenue Foch, sede da Gestapo. Um prédio do século XIX. Fachada elegante, interior de pesadelo. A Gestapo o usa para interrogar agentes capturados, combatentes da resistência, qualquer um que eles julguem ter valor de inteligência. O porão tem celas, salas de interrogatório, isolamento acústico, tudo o que é preciso para arrancar informações. Levam Violet para uma cela minúscula de 8 por 6 pés, sem janela, com um balde no canto, paredes de pedra, porta de ferro. Ela passará a maior parte dos próximos 3 meses nessa cela, sozinha no escuro, com nada além de seus pensamentos e os gritos vindos de outras celas. Os interrogatórios começam na hora. Eles querem dados. Quem a enviou? Qual era a missão? Quem são os contatos? Onde ficam os esconderijos? Quais são os códigos de rádio? Violet repete a história de fachada. Corinne Marie Leroy, professora de francês, visitando a família, pegou uma arma para se defender durante o confronto. Só isso. Bacay. Ela não é britânica. Não é SOE. Apenas uma civil francesa no lugar errado, na hora errada. Eles não acreditam. Claro que não. Professoras de francês não matam 4 soldados da SS em tiroteios. Não falam alemão com sotaque britânico. Não têm cicatrizes de treinamento em saltos de paraquedas e prática com armas. O interrogador é profissional. Uns 40 anos, magro, de óculos. Parece um contador. Provavelmente era um antes da guerra. Agora ele extrai segredos de agentes capturados. É expert nisso. Domina todas as técnicas, físicas, psicológicas, médicas. Começa com perguntas. Apenas perguntas, educadas, quase amigáveis, oferecendo chá, cigarros, conversando, criando laços. A tática é deixá-la à vontade, baixar a guarda, fazê-la falar. Uma vez que as pessoas começam a falar, elas continuam, soltando coisas que não pretendiam. Violet não fala. Repete a mesma história de capa, vez após vez. Nome, identidade falsa, civil inocente. Só isso. O interrogador sorri, acena, faz mais perguntas, de ângulos variados, caçando contradições, fendas na narrativa. Sem fendas. Violet ensaiou isso 1000 vezes. Cada detalhe é impecável. Cada resposta se encaixa perfeitamente. Ela domina a identidade falsa com mais clareza do que a própria vida real. Para ela, Karen Riney Leroy existe de verdade na mente, mais autêntica do que Valet Szabo, mais real do que a viúva britânica com uma filhinha. Após 6 horas, o interrogador abandona a cortesia e parte para intimidações, narrando o destino dos agentes da SOE, que se recusam a colaborar. A tortura, os campos de concentração, as execuções, tudo descrito com pormenores médicos precisos. Ele quer que ela imagine cada detalhe, compreenda o que a aguarda se não falar. Valet ouve com olhos vazios, sem proferir palavra. O interrogador se irrita, faz sinal aos guardas. Eles a arrastam da cadeira. Nós a posicionamos de pé contra a parede. Algemamos suas mãos acima da cabeça. A deixamos ali, em posição de estresse.
Pés mal encostando no chão, todo o peso nos pulsos. O tornozelo torcido não aguenta carga alguma. Ela fica pendurada. Os minutos se arrastam em horas. A dor se acumula. Pulsos, ombros, costas, tornozelo. Tudo grita. O corpo começa a fraquejar. Músculos tremem, a visão embaça. 8 horas. Mantém-na suspensa por 8 horas inteiras. Depois a soltam. Ela desaba. Não consegue se erguer, nem andar. Os guardas a arrastam de volta à cela. Jogam-na no chão. A abandonam. No dia seguinte, o ritual se repete. Perguntas, ameaças, posição de estresse. Mas agora incluem jatos de água gelada, mangueiras de incêndio despejando frio cortante. O choque é instantâneo, absoluto. A temperatura corporal despenca. Hipotermia se instala. Tremores, desorientação. A fronteira entre vigília e desmaio se dissolve. Violet não cede. Terceiro dia. Eletrochoque. Ligam-na a um aparelho, equipamento improvisado para interrogatórios. Começam com voltagem baixa, o suficiente para doer, para fazer os músculos se contorcerem. O interrogador formula perguntas. Toda vez que ela se cala, elevam a intensidade. A dor ultrapassa qualquer descrição. Vai além do mero físico. A eletricidade não só machuca o corpo, fere a mente. Torna o pensamento impossível. Nada mais existe exceto a agonia e o desejo furioso de que pare. Indagam sobre códigos de rádio. Ela não entrega nada. Enquanto isso, aumentam a voltagem. Perguntam por casas seguras. Silêncio. Mais voltagem. Contatos. Nada. A carga segue subindo, a dor se intensifica. O corpo se debate. A mente se racha. Valé desmaia. Pararam, esperam, jogam água fria para acordá-la. Recomeçam. Isso prossegue por 3 semanas. 3 semanas de inquirições. Tormentos. Isolamento. Fome. Privação de sono. Todo o arsenal da Gestapo para destruir almas humanas. Nós os alimentamos. Despejam tudo nessa mulher britânica miúda que matou 4 soldados deles. Ela não revela nada. Nem um nome. Nem um código, nem um lugar. A narrativa falsa permanece intacta, inabalável. Corinne Rini Leroy, professora de francês. Local e momento errados. O interrogador fica perplexo, exasperado, furioso. A maioria dos agentes desmorona em dias, no máximo 1 semana. Essa resiste a 3 semanas sem soltar informação valiosa. Ou é a agente mais preparada que já viram, ou de fato não sabe de nada. Mas ele tem certeza de que mente, de que é da SOE britânica, de que guarda segredos. Só não consegue quebrá-la, e isso o enlouquece. Na 4ª semana, chamam um especialista, oficial da Gestapo de Berlim, mestre em interrogatórios aprimorados. Ele ignora as perguntas iniciais e vai direto ao tormento físico. Metódico, quase científico. Sabe precisamente o limite de dano que o corpo humano suporta sem sequelas permanentes, sem morte. Opera bem na beira dessa linha. Violet suporta. Simplesmente aguenta. Permite que a dor ocorra. Desvincula a mente do corpo. Viaja para outro lugar. Um refúgio que o torturador não alcança. Pensa em Tânia, em Etienne, na missão, em Phippe, que fugiu. Nos combatentes da resistência ainda ativos, nos atos de sabotagem em curso, na guerra sendo vencida por gestos minúsculos, 1 a 1. Enquanto o especialista a submete por 1 semana. No fim, ela está destruída no físico. Ossos quebrados, dentes soltos, dedos deslocados, o corpo marcado por queimaduras, cortes e hematomas. Mas a mente permanece ilesa. Os dados seguem trancados, guardados, seguros. O especialista confessa a derrota, informa a Gestapo que ela é inútil. Ou não sabe de nada, ou morrerá sem abrir a boca. De qualquer forma, 0 valor informativo. Sugestão: envie-a a um campo.
Deixe-a perecer lá. Desperdiçaram tempo demais. 1944. Violet é levada ao campo de concentração de Ravensbrück, prisão feminina no norte da Alemanha, um dos piores do sistema nazista. Entra num trem com mais 36 prisioneiras mulheres, políticas, resistentes, agentes da SOE, mulheres que lutaram e foram pegas. A viagem dura 3 dias. Sem comida, sem água, sem banheiros, apenas um vagão de gado lotado de mulheres. Algumas choram, outras rezam, as mais quietas calam-se. Violet se acomoda no canto, refletindo, traçando planos. A guerra não acabou, a missão persiste, ela ainda está viva, ainda é capaz, ainda representa uma ameaça. Ravensbrück não é o fim. É apenas o próximo capítulo. O campo de concentração de Ravensbrück, a 50 milhas ao norte de Berlim, foi criado em 1939 para abrigar 15.000 prisioneiros. Mas agora lota 45.000 mulheres e crianças. Prisioneiras políticas, judias, combatentes da resistência, qualquer um que os nazistas queiram fazer sumir. As condições são medievais, sem saneamento, comida escassa, doenças por toda parte, tifo, disenteria, tuberculose. Mulheres morrem todos os dias. Os corpos são queimados no crematório. A fumaça nunca para. Violet chega em agosto de 1944. Ela tem 23 anos, pesa talvez 43 quilos, ossos quebrados que cicatrizaram tortos, dentes faltando, corpo marcado por cicatrizes, mas viva. Os guardas SS a processam, raspam sua cabeça, tiram suas roupas, entregam um uniforme listrado de prisioneira. Atribuem um número. Apenas a prisioneira 93.52. Colocam-na no bloco 32, o bloco de punição, reservado para as que causam problemas, como lutadoras da resistência, agitadoras políticas, mulheres que se recusam a se render. Lá, as condições são piores que nos barracões comuns. Menos comida, mais surras, trabalhos forçados mais brutais. O objetivo é matá-las pelo esgotamento. A maioria aguenta 6 meses. Talvez Violet dure 6 meses, mas não como os SS imaginam. Ela não se quebra, não vira mansa, não se conforma. Resiste a cada dia, de formas sutis. Atrapalha as tarefas de trabalho, esconde comida para as prisioneiras mais fracas, organiza uma rede de resistência, mantém a esperança acesa. Faz amizades. Denise Bloch, outra agente da SOE, capturada 3 meses depois de Violet, francesa, treinada em Londres. Mesmas missões, mesmas torturas, mesma transferência para Ravensbrück. Elas se reconhecem na hora. Afinal, são treinadas para isso. Sinais discretos, gestos específicos, jeitos de falar. Denise e Violet se aproximam. Compartilham comida, trocam informações, elaboram planos, pois estão planejando uma fuga. Fazem isso desde que chegaram. A maioria das prisioneiras nem sonha com fuga. É arriscado demais, perigoso demais. Os guardas atiram nos fugitivos no ato. Mesmo se você passar pelas cercas, está na Alemanha, no coração do território inimigo, sem para onde fugir, sem onde se esconder. Melhor é sobreviver no campo, aguentar até a libertação, torcer para que os aliados cheguem antes da morte. Violet não pensa assim, nunca pensou. Esperar é morrer aos poucos. O campo as mata devagar. Fome, doenças, cansaço extremo. Se esperarem pela libertação, estarão mortas quando os aliados chegarem. Fugir é a única saída. Perigosa? Sim. Impossível? Provavelmente. Mas melhor que perecer num campo. Com certeza. Ela começa a coletar dados, o traçado das cercas, as rondas dos guardas, os horários das tarefas forçadas, os pontos fracos na vigilância. É o que aprendeu. Coleta de inteligência, identificação de padrões, localização de brechas exploráveis,
Os guardas SS acham que ela está destruída, que é só mais uma prisioneira morrendo. Estão errados. Janeiro de 1945. Uma prisioneira francesa chamada Odette é transferida para o bloco 32. Ela está em Ravensbrück desde 1942. Conhece o lugar por dentro e por fora. Sabe segredos. Uma verdadeira fonte. Violet se aproxima dela. Leva semanas. Odette é desconfiada. Confiar em alguém nos campos leva à morte. Mas Violet é paciente, insistente. No fim, Odette se abre, revela o sistema de drenagem. Ravensbrück foi construído em terreno pantanoso. Precisaram de uma drenagem extensa para evitar inundações que varressem o acampamento. Uma rede de tubos sob os barracões, sob as cercas, sob as torres de vigia. A maioria é estreita demais para a gente, mas alguns não. São largos o suficiente. Se você souber onde procurar, Odette traça um mapa na terra. Mostra a Violet. Aqui tem um tubo de drenagem perto do bloco 32. Ele passa sob a cerca leste e sai na floresta, uns 200 jardas além do arame. Os guardas não vigiam porque ignoram que cabe uma pessoa. Se conseguirem entrar no tubo, podem rastejar para fora e sumir na mata. O desafio é acessar o tubo. Ele fica a 1,5 metro de profundidade. Seria preciso cavar no solo congelado do inverno, sem ferramentas, sem chamar a atenção dos guardas. Impossível. Violet não vê como impossível. Vê como difícil. Diferença enorme. Ela começa a traçar o plano. As tarefas forçadas às vezes usam pás para cavar latrinas, valas de drenagem, sepulturas. Se ela for escalada para cavar tumbas, pode se posicionar perto do tubo, escavar até alcançá-lo, aproveitando a bagunça de uma equipe de trabalho. Mas os grupos de sepultamento só saem em execuções em massa, quando os SS fuzilam 20 ou 30 prisioneiros de uma vez e precisam de covas rápidas. Essas execuções não seguem calendário. Não dá para prever. Violet precisaria esperar por uma. Torcer para ser escalada para o enterro. Torcer para que ocorra perto do tubo de drenagem. Variáveis demais. Sorte demais envolvida. Então, em fevereiro de 1945, os SS começam a executar prisioneiros, não ao acaso, mas de forma metódica. Estão destruindo provas. O Exército Vermelho avança pelo leste. Os aliados, pelo oeste. A Alemanha está perdendo a guerra. Todos sabem. Os SS sabem que serão julgados pelos campos, pelos assassinatos, por tudo. Por isso começam a eliminar prisioneiros que possam testemunhar. Políticas, resistentes. Agentes da SOE. Qualquer um que saiba demais. Qualquer um que possa sobreviver para contar as histórias. O nome de Violet entra na lista de execuções. Prisioneira 93.502. Está agendada para 5 de fevereiro. Apenas um dia para viver. Os guardas lhe dizem com satisfação: aproveite sua última noite. Amanhã você morre. Violet não entra em pânico. Não desmorona. Não aceita. Ela procura Denise. Procura Odette. Conta a elas o que está acontecendo naquela noite. A execução será na manhã seguinte. Vão levá-la para cavar sua própria sepultura. Essa é a oportunidade dela. É a oportunidade delas. Denise e Odette a encaram. Você está louca. Vão atirar em você no instante em que tentar algo. Talvez, mas amanhã eu morro de qualquer jeito. Vocês preferem morrer tentando fugir ou de joelhos diante de um pelotão de fuzilamento da SS? Elas não têm resposta para isso. 5 de fevereiro de 1945. 4h30 da manhã. Os guardas vêm buscar Violet. 2 soldados da SS. Não falam nada. Só agarram seus braços e a arrastam para fora do bloco 32. Ainda está escuro. Um frio cortante, neve no chão. As outras prisioneiras observam em silêncio. Mais uma execução. Mais uma mulher morta.
Elas viram isso centenas de vezes. Levam-na até um galpão de ferramentas. Entregam uma pá. Apontam para um local perto da cerca leste. Cave, faça fundo. Você vai para lá em 1 hora. O Hauptsturmführer supervisiona. O mesmo que a colocou na lista de execuções. Ele carrega uma Luger, fuma um cigarro, observa enquanto ela cava, saboreando o momento daquela espiã britânica que matou soldados da SS, agora escavando sua própria cova. Justiça. Violet pega a pá e crava na terra congelada. A lâmina mal penetra. O solo está duro como pedra. Ela se posiciona com cuidado. O tubo de drenagem fica a 5 pés de profundidade. Ela calculou a localização com base no mapa de Odette. Se errar, isso vai demorar horas. Riscos demais. Se o tubo for menor do que Odette descreveu, se 50 guardas notarem o que ela está fazendo antes de estar pronta, nada dá certo. Ela continua cavando devagar, com método. O Hauptsturmführer fica impaciente. Não temos o dia todo, o amanhecer está chegando. Violet o ignora. Concentra-se no buraco. 3 pés de profundidade, 4 pés, 5 pés. A pá bate em algo. Metal. O tubo de drenagem exatamente onde Odette disse que estaria. Grande o suficiente, bem no limite, mas serve. Ela cava ao redor, expondo mais do tubo. O Hauptsturmführer acende outro cigarro. Não se preocupa, essa mulher miúda não é ameaça. Mal levanta a pá. Não come comida de verdade há meses. Mal se aguenta em pé. O que ela vai fazer? Violet ajusta o aperto na pá. Pensa em Tânia, em Etienne, nos 4 soldados da SS que matou em Salon-Lour, em cada interrogatório que suportou, em cada missão que cumpriu, em toda vez que alguém disse que era impossível, e ela mostrou o contrário. Ela gira rápido. A lâmina da pá acerta o Hauptsturmführer no rosto. A borda de aço rasga sua bochecha até o osso. Sangue jorra. Ele solta a Luger, solta o cigarro, cambaleia para trás. Violet não hesita. Golpeia de novo. No templo, ele não se levanta. Nunca mais se levantará. Ela pega a Luger, verifica o carregador. 8 balas. Olha para o campo. Os guardas começam a reagir, gritando, correndo. Ela tem talvez 60 segundos antes que cheguem. Pula no buraco, agarra a pá, quebra o tubo. O metal é velho, enferrujado, cede mais fácil do que imaginava. Ela alarga a abertura. Entra. O tubo é apertado, muito apertado. Tem que expirar todo para caber. Começa a rastejar no escuro, em água gelada, rumo à liberdade. Atrás dela, o caos. Guardas, gritos, holofotes, sirenes. Encontraram o Hauptsturmführer morto. A prisioneira fugiu. Bloqueiem o campo. Encontrem-na. Matem-na. Violet rasteja. O tubo tem 200 jardas de comprimento. Ela não vê nada. Não sabe. Só avança. Mãos e joelhos na água congelante. O tubo é estreito demais. Ela empaca. O pânico sobe. Respirar em um tubo subterrâneo. Vai morrer ali. Sufocar no breu. Ela reprime o pânico. Expira. Encolhe o corpo. Empurra adiante. Centímetros por vez. O tubo se abre um pouco. Ela se move de novo. Continua rastejando. Mãos sangrando. Joelhos sangrando. Água gelada encharcando as roupas. Não importa. Avance rumo à liberdade. Ela vê luz. Fraca, à frente. A saída. Rasteja mais rápido. O tubo termina. Deságua em uma vala no bosque. Ela se arrasta para fora. Desaba na neve. Ofegante, tremendo, enquanto as sirenes do campo ecoam e as buscas se intensificam. Vão achar o rastro dela. Segui-la. Caçá-la. Tem minutos, no máximo. Esperança. Ela se levanta, olha para trás, para o campo, pensa em Denise, em Odette, nas outras prisioneiras, nas mulheres ainda no bloco 32 à espera da morte. Pode correr para o bosque. Tem minutos. Fugir sozinha. Ou pode voltar em direção ao campo, libertar as outras,
Fazer essa fuga valer a pena. A decisão leva 1 segundo. Ela volta. Violet avança pela floresta que circunda o acampamento. A Luger está em sua mão. 8 balas. Pouco para o que ela pretende, mas o suficiente para começar. Ela localiza os barracões dos guardas. Uma construção modesta do lado de fora da cerca principal, onde os SS de folga dormem. Provavelmente uns 20 homens lá dentro. Ela testa a porta. Sem tranca. Tolice. Arrogância. Eles jamais imaginaram um assalto. Jamais pensaram que uma prisioneira fugiria e retornaria. Ela abre a porta sem fazer barulho. Entra. O lugar está escuro. Guardas dormindo, roncando, sonhando com o que quer que esse sonhem. Violet ergue a Luger e atira o primeiro tiro, despertando todos. O segundo acerta o guarda que tateia em busca de seu fuzil. O terceiro e o quarto derrubam mais 2, gerando ainda mais confusão. Homens gritando e se debatendo na escuridão, sem ideia de onde vêm os disparos, sem saber quantos agressores há, imaginando uma operação de resgate, comandos aliados, tropas soviéticas, não uma única mulher miúda com uma pistola. Violet descarta a Luger vazia. Pega um fuzil de um guarda morto, um 98 Real Scout. 5 cartuchos no pente. Ela atira, aciona o ferrolho, atira de novo. Os guardas revidam agora. Clarões de cano na penumbra. Balas perfurando as paredes. Ela se joga no chão, rola, dispara de uma posição diferente, não para quieta em lugar algum, levando-os a crer que são vários atacantes. Esvazia o fuzil, apanha outro de um cadáver, carregado por completo. 5 balas a mais. Atira, avança. Os barracões enchem-se de fumaça. Pólvora, sangue, gritos, metade dos guardas jaz morta. O resto está encurralado, aterrorizado. Isso não devia estar acontecendo. Prisioneiras não atacam. Prisioneiras não resistem. Violet sai correndo dos barracões em direção ao acampamento principal. O alarme ecoa a todo vapor. Todo guarda em alerta. Holofotes varrendo a área. Ela é uma só contra um batalhão inteiro de SS. É um suicídio. É impossível. É precisamente o que Violet Sable faz de melhor. Ela chega à cerca leste, corta o arame com alicates roubados dos barracões, corre rumo ao bloco 32. As prisioneiras estão acordadas, observando, presenciando o impensável. Uma prisioneira solta do lado de fora, armada, investindo contra os guardas. Violet alcança o bloco, arrebenta a fechadura com a coronha do fuzil, escancara a porta. 30 mulheres a encaram. Denise, Odette, as outras, todas marcadas para execução. Todas à espera da morte. Violet fala em francês, em inglês, em alemão. Quem quiser viver, venha comigo agora. E elas correm, 30 mulheres. Violet à frente, passando pela cerca rumo à floresta. Os SS se recompõem. Mas reina o caos, a desordem. Guardas mortos por toda parte. Prisioneiras fugindo. Ninguém entende o que se passa. Ninguém sabe quantos inimigos há. Ninguém sabe de nada. Só que tudo desmorona. Violet guia as mulheres para o oeste, em direção às linhas aliadas, 200 quilômetros pelo inverno alemão. Sem suprimentos, sem comida, sem roupas de frio, só com desespero, determinação e a recusa total em perecer num campo nazista. Viajam à noite, se escondem de dia, roubam alimento de fazendas, vestes de varais. Os SS mandam buscas. Elas as despistam. Algumas morrem, de frio, fome, cansaço. Mas a maioria resiste porque Violet as impulsiona, as mantém unidas, as preserva vivas. 3 semanas depois, cruzam para território aliado. Linhas americanas. Os soldados duvidam no início. 30 mulheres, esqueléticas, esfarrapadas, falando uma salada de idiomas, alegando fuga de Ravensbrück. Dizendo que uma agente britânica matou 47 guardas SS numa só noite. Mas Violet tem os códigos de identificação do SOE de cor. Recita-os.
Os oficiais de inteligência americanos consultam Londres, confirmam que os códigos são autênticos. Essa mulher é real. A história é absurda, mas as provas a respaldam. 3 semanas mais adiante, forças soviéticas libertam Ravensbrück. Encontram valas comuns perto da cerca leste. 47 corpos, guardas SS, administradores do campo, oficiais da Gestapo, todos mortos no 5 de fevereiro de 1945. Na mesma noite em que a prisioneira 93,52 devia ser executada. Na mesma noite em que sumiu. O registro oficial afirma que Violet Sabo foi executada em Ravensbrück em fevereiro de 1945. Fuzilada e cremada. Fim da história. Mas as mulheres que ela salvou sabem a verdade. Denise Bloch sabe. Odette sabe. As 30 sabem que Violet Sabo não pereceu naquele campo. Ela matou para sair, levou-as consigo, salvou-as. No 17 de dezembro de 1946. Palácio de Buckingham. O rei George VI concede a Violet Sabo a Cruz de George, postumamente. Sua filha Tânia, agora com 4 anos, recebe em seu nome. A citação diz: ela foi lançada de paraquedas na França em abril de 1944 e realizou missões com distinção. Capturada em junho de 1944, demonstrou coragem de ordem suprema. Não menciona os 4 soldados SS mortos em Salon-Lohr. Não fala das 3 semanas de tortura na Gestapo. Não cita a fuga de Ravensbrück. Não alude aos 47 mortos. Oficialmente, é assim. Essas coisas jamais ocorreram. Oficialmente, Violet Sabo morreu num campo de concentração. Uma vítima, uma mártir, uma heroína que partiu com bravura. A realidade é outra. A verdade é que Violet Sabo faleceu em 2008, aos 87 anos, numa cabana em Sururi, cercada por Tânia, netos, algumas das mulheres que ela resgatou de Ravensbrück e por aqueles que sabiam o que ela de fato realizou. Pessoas que entendiam que ela não era apenas uma heroína que perecera. Ela era uma heroína que sobreviveu, que batalhou até o fim e triunfou. Mas o governo britânico manteve tudo em sigilo, pois era intricado demais, bagunçado demais. A fuga de Violet envolvia a inteligência aliada na morte de 47 guardas, esse. Inquéritos sobre crimes de guerra e controvérsias internacionais. Era mais simples sustentar a narrativa oficial, mais fácil transformá-la num fantasma. No entanto, as mulheres que ela libertou jamais esqueceram. Elas contaram aos filhos e netos. Garantiram que a história verdadeira perdurasse. A história daquela que entregou o batom a um oficial SS num posto de controle, que sorriu para os interrogadores da Gestapo e fugiu de Ravensbrück, sepultando 47 guardas vivos, vítimas da própria presunção. Essa é a verdadeira Violet Sabo. Não a mártir, mas a combatente, a mulher que se recusou a morrer, que não desistiu, que encarou probabilidades absurdas e riu delas enquanto lutava. Com 1,68 metros de altura, talvez 54 quilos, viúva com uma filha bebê, ela eliminou mais nazistas do que uma típica companhia de infantaria. Sobreviveu a torturas que derrubaram soldados experientes, evadiu-se de um campo de concentração, do qual ninguém saía vivo, e resgatou 30 mulheres condenadas à morte. Se ela conseguiu tudo isso, qual é a sua justificativa?